Meu nome é Pedro Paulo Gomes, eu faço parte do time de marketing de produto em ressonância magnética aqui na GE Healthcare. E hoje, com este webinar do Dr. Alexandre Borges, com o título 5 passos para criar um serviço especializado de ressonância multiparamétrica da próstata, nós vamos dar seguimento na sequência de webinars e da campanha que nós estamos trazendo desde o mês de outubro, Prevenir, Detectar e Cuidar. Nós tivemos início com o Outubro Rosa e agora estamos com este tema de igual importância, que é o Novembro Azul, onde a gente levanta a bandeira da prevenção ao câncer de próstata. E para isso nós temos a oportunidade aqui de trazer o doutor Alexandre Borges, que já é um parceiro de longa data da GE, para falar um pouco mais sobre a criação de serviço. Doutor Alexandre, que é o embaixador da ressonância magnética da próstata no Brasil, ele já tem mais de 20 anos de experiência na área, ele possui um fellow em ressonância magnética da próstata pela Universidade da Califórnia, em São Francisco. Atualmente ele é chefe do serviço de radiologia Proton Diagnóstico, que é um centro médico em Campinas, e também é coordenador da Santa Casa de Piracicaba e radiologista do grupo de uro-oncologia da Unicamp. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença, por disponibilizar seu tempo para falar com a gente e todo o seu conhecimento aí. A gente vai começar a sessão agora, boa aula para o senhor, e mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo. No final, a gente vai ter um período para perguntas e respostas aí com o doutor, então faça suas perguntas nessa opção de Q&A aqui no meio da tela, tá certo? Obrigado e até breve. Boa noite a todos. Obrigado pela introdução, Pedro Paulo. É um prazer estar falando aqui com vocês novamente, dessa vez via internet. O nome da palestra, 5 passos para criar um serviço especializado em ressonância magnética multiparamétrica da próstata, é longo de propósito, porque eu estaria mentindo se falasse que esse é um caminho curto e rápido. E até por isso eu dividi em 5 para que a gente pudesse entender melhor cada parte de igual importância. Antigamente costumava-se pensar em apenas 3 coisas: a técnica do exame, o laudo e a biópsia, mas hoje a gente sabe que essa cadeia é mais longa. Então, os 3 passos anteriores continuam aí, mas eu vou falar então da técnica do exame, da maneira como a gente interpreta as imagens, da necessidade de um laudo estruturado, da biópsia com fusão da ressonância multiparamétrica e da participação em reuniões multidisciplinares. A técnica do exame eu considero a porta de entrada para o sucesso. Todo o que vem depois tem como alicerce um exame bem realizado. E esse exame bem realizado, ele não começa na hora que o paciente entra na máquina para fazer o exame. Ele começa com o preparo do paciente. A gente sabe que nós já estamos um passo à frente de não haver a necessidade mais da utilização da bobina endorretal, como o próprio Pirhades fala, mas resíduos fecais, resíduos gasosos podem atrapalhar muito a qualidade do exame, principalmente uma das principais sequências, que é a de difusão, que é muito sensível a esse tipo de artefato. Então, aqui vai uma sugestão. A gente sugere aos pacientes uma dieta pobre em resíduos na véspera e no dia do exame. Pode ser usado também 2 a 4 comprimidos de picosulfato de sódio na véspera, que é um laxante. E, de igual importância, antes do paciente entrar na sala do exame, a gente pede para ele ir ao banheiro e tentar esvaziar o gás retal. Eu acho que é muito mais eficaz do que você, durante o exame, descobrir que tem gás no reto, pedir para o paciente fazer isso dentro da máquina, o que é desconfortável, ou passar uma sonda retal para tirar esse gás. Então, essas 3 dicas de saída já ajudam bastante.
Recentemente, agora, no fim de 2020, foi publicado esse trabalho que chama PIQUAL e que fala, baseado no Trial Precision, os critérios de imagem que você pode ter e através de uma classificação em 5 grupos, você consegue estabelecer em que ponto a sua imagem está. Então, aqui a gente tem exemplos e dicas de variações. Eles consideram que a partir do PIQUAL 3 é possível ter um exame diagnóstico, e as dicas vão para equipamentos mais antigos de 1,5 Tesla, podem fazer uso de um FOV maior na sequência de perfusão, sem o FET7, aí você pode usar a subtração depois. Na sequência de difusão, você pode usar uma espessura de até 4 milímetros, isso permite que você ganhe sinal, e vale a pena mesmo gastar todo o seu gás, o seu tempo de exame, num T2 axial de boa qualidade, para que você tenha uma distinção anatômica das estruturas da cápsula prostática, da interface da zona de transição com a zona periférica e dos feixes neurovasculares. Aqui, um exemplo de uma técnica de exame prejudicada pelo preparo inadequado. Esse paciente tinha resíduos fecais no reto e tanto no mapa de ADC quanto no valor de difusão B1500, quanto na difusão sintética de 2000, a gente praticamente, além de perder sinal, teve muita distorção da interface da zona periférica da próstata com o reto. E sabendo que 70% dos tumores ficam na zona periférica, você acaba perdendo uma parte importante do exame. Nesse caso específico, o paciente não voltou para fazer um exame e já tinha um PSA elevado, acabou indo para a biópsia, e a biópsia revelou um Gleason 4+5 na zona periférica bilateral do ápice. Então, veja o quanto você pode perder, não é pouco, né, quando você não usa um preparo adequado. Bom, em relação ao laudo estruturado, todo mundo sabe da existência da versão 2.1 do PIRADS, todos nós devemos seguir, mas eu quis trazer para vocês nessa aula algumas dicas adicionais para incrementar o seu laudo. E a primeira delas é você calcular de forma correta o volume da glândula através dos 3 eixos, o eixo transverso na imagem axial e o eixo longitudinal e anteroposterior de forma ortogonal na imagem sagital. Eu sempre coloco nos meus relatórios o valor do PSA, do volume da próstata, e calculo também a densidade do PSA. Porque, apesar disso não estar no PIRADS, tem diversos trabalhos mostrando que quando você tem pacientes que têm PIRADS 1 ou 2, ou seja, baixa ou muito baixa suspeita de câncer clinicamente significativo pela ressonância, porém, eles têm antecedente familiar positivo ou uma densidade de PSA, nós no nosso serviço utilizamos 0,15, dependendo do serviço, 0,10, você indica a biópsia, mesmo não havendo uma área suspeita. Então, a densidade do PSA ajuda o urologista a calcular o risco desse paciente ter câncer de próstata. Outra coisa interessante é a medida da uretra membranosa. Existe esse trabalho aqui de 2017, em que eles compararam com os resultados de continência urinária de acordo com a extensão da uretra membranosa. Nessa época que a gente está vivendo, de medicina de precisão, você se diferenciar colocando esses detalhes no seu relatório ajuda e muito a dar essa qualidade e aumentar
todo o armamento que o urologista, por exemplo, quando for fazer uma prostatectomia radical, pode discutir com o paciente antes da cirurgia quais as chances dele ficar incontinente e, eventualmente, na relação com o feixe neurovascular, da impotência também. Coisas que no câncer de próstata, o paciente existe uma grande preocupação, não só pela cura, mas também de como vai ser a qualidade de vida dele depois do tratamento. Sabendo que na zona periférica é tudo mais preto no branco, eu quis dar uma ênfase nessa aula de hoje para o padrão normal da zona de transição. Então, a gente tem duas situações aqui que são consideradas normais. A de cima, que são esses múltiplos nódulos com pseudocápsula, que é o chamado padrão de caos organizado. Então, um padrão normal de zona de transição, onde você, nas áreas de hipersinal em T2, de alto sinal em T2, você tem hiperplasia glandular. E nas áreas, como a imagem de baixo, onde existe um padrão difuso de hipossinal em T2, você tem um padrão de hiperplasia benigna prostática do tipo adenomatosa. Então, são duas situações que a gente não deve se preocupar. Em relação a outra característica para a gente descrever no laudo, esse trabalho, também publicado recente, em maio de 2020, mostra uma graduação sugerida de probabilidade de extensão extracapsular. Isso também está diretamente relacionado não só com a agressividade que o cirurgião vai ter na hora de fazer a margem cirúrgica prostática, como também, então, tendo consequências na potência sexual, na continência e, eventualmente, em deixar margem positiva. Então, essa graduação classifica como apenas uma extensão maior ou igual a 15 milímetros de contato com uma cápsula prostática, uma irregularidade ou abaulamento focal. No grau 2, irregularidade e abaulamento, e grau 3, franca extensão extracapsular. Então, a gente, acrescentando essas graduações no nosso relatório, adiciona precisão e adiciona segurança para que seja feito um planejamento terapêutico preciso. E, por fim, esse outro trabalho que foi publicado na Radiographics recentemente, eu considero extremamente macetoso esse esqueminha do comportamento das lesões na zona de transição, na sequência dominante, que é o T2. Então, lesões com pseudocápsula completa ou com áreas heterogêneas hiperintensas em T1 são classificadas como PIRADS 1. Lesões bem definidas com pseudocápsula incompleta são PIRADS 2 e sofrem upgrade para 3, se tiver hipersinal na difusão de alto valor B e no ADC. E, por fim, lesões que não têm pseudocápsula, que têm padrão lentiforme ou que têm limites mal definidos, que vão aparecer como PIRADS 3 e que, se tiver alteração na difusão, hiperintensa no alto valor B e hipointensa no mapa de ADC, vão sofrer upgrade para 4, e quando tiver abaulamento do contorno anterior da glândula, ou maior ou igual a 1,5 centímetro, também passam a ser PIRADS 5. Então, acho que essa tabelinha resume muito bem como a gente deve analisar as lesões na zona de transição. Agora, vamos falar um pouco da interpretação dos achados. Basicamente, todo mundo sabe achar um grande tumor de próstata. Cabe a nós buscar aqueles tumores capciosos, cabe a nós saber onde é que os tumores se escondem. Então, não, a gente não precisa, muitas vezes não precisaria nem da ressonância para fazer o diagnóstico de uma lesão dessa.
muito provavelmente esse paciente tem um toque retal positivo. Só com o T2 você já consegue ver que é uma área nodular hipointensa em T2. Aí tem o padrão de restrição na difusão, o padrão de Washington no estudo dinâmico. Então, esse é aquele caso fácil que você não precisa nem pensar para já indicar uma biópsia e ter certeza de que virá positiva. O que a gente precisa, sim, é buscar o detalhe. E as lesões capciosas, muitas vezes, se apresentam como lesões não nodulares, numa zona periférica afilada, que tem uma área em faixa de hipossinal em T2. Aí vem uma alteração não muito bem definida na difusão B1400, e no mapa de ADC, por ela ser hipointensa e pelo contorno da próstata ficar hipointenso também, você perde conspicuidade. Então, nesse caso, foi a perfusão, o estudo dinâmico, que mostrou claramente o preto no branco aí, onde que está essa lesão. Existe hoje uma discussão muito grande em relação à ressonância magnética multiparamétrica com a biparamétrica, onde você não injeta o contraste. Os trabalhos mostram que o contraste ajuda a identificar as lesões, ou seja, de que a injeção do contraste faz diferença em mais ou menos 50% dos casos. Eu aconselho apenas para radiologistas mais experientes que leem aí perto de mais de 500 casos ou mais, ou 1.000 casos por ano, para você poder usar com segurança a biparamétrica. O que acontece quando você não injeta o contraste, acaba aumentando o percentual de PIRADS3, que é aquele caso indeterminado, e isso pode trazer grande confusão para a cabeça dos urologistas. Então, meça o seu padrão de PIRADS3, se ele tiver abaixo dos 20%, é aceitável que você comece a usar a biparamétrica em determinados casos, mas, na maioria das vezes, o que eu recomendo mesmo, por experiência própria, é injetar o contraste para pegar casos como esse com segurança. Aqui, um caso de um paciente de 49 anos, com pai, antecedente de CA de próstata, PSA de 6,5, uma biópsia prévia mostrando prostatite crônica, e a gente tem aquele padrão que ninguém gosta de ver na zona periférica, que é uma zona periférica suja, ou seja, difusamente hipointensa em T2. Ele também tem um cisto de utrículo ali na base, mas são áreas que não mostram nenhuma suspeita. Mas aí a diferença de você fazer uma difusão de qualidade, vejam que no valor B1000 você não tem tanta conspicuidade, mas na difusão sintética, no valor calculado de B2000 e no mapa de ADC, já dá para ver claramente que existe uma lesão ao lado do cisto de utrículo e que a biópsia com a fusão de imagem mostrou que era um Gleason 3+4. Aqui um outro exemplo de lesão subcapsular, em faixa, com hipossinal em T2, hipossinal no mapa de ADC, e bem claramente identificada na difusão sintética no B2000. E aí um exemplo, como não abaula a cápsula, mas tem mais de 15 milímetros em contato com a cápsula prostática, seria um grau 1, uma chance mais baixa de extensão extracapsular microscópica. Aí outra localização capciosa, os tumores de estroma fibromuscular anterior, o que a gente tem aí, o sinal da peruca, onde você tem só uma faixinha de morfologia lentiforme em cima da próstata. A imagem no T2 não mostra uma lesão bem definida, e a difusão e a perfusão mostram claramente que existe uma lesão suspeita, nesse caso, por ter mais de 15 milímetros, um PIRADS5. E agora um outro exemplo de um pitfall. Os nódulos de hiperplasia de zona de transição podem se apresentar extrusos, como nesse caso, um nódulo extruso para a zona periférica,
A difusão ajuda por não apresentar sinais de restrição importante, mas o que conta aqui bastante é você analisar a morfologia do nódulo no T2, que pela presença da pseudocápsula deixa a gente tranquilo para dizer que não é uma lesão suspeita. E aqui, o cuidado que a gente tem que ter nas imagens em T2 com a chamada orelha da zona periférica, ou seja, a porção anterior da zona periférica. Como existe uma intimidade muito grande dessa porção da zona periférica com a zona de transição, que tem hiperplasia nodular, às vezes essas lesões podem passar desapercebidas em T2. Mas o mapa de ADC e a difusão com alto valor B mostra isso muito bem. E esse outro exemplo muito interessante de pequenas lesões periuretrais no ápice, lesões que são até difíceis de biopsiar, quase praticamente imperceptível no T2 por estar em íntimo contato com a uretra. Isso é um outro fator que deve ser, outra característica que deve ser relatada no seu laudo, para que o cirurgião tome cuidado, não só na localização apical, como também a intimidade com a uretra, já que aí é muito próximo de onde é feita a anastomose uretral. Então, um risco grande de ter margem positiva em casos de tumores dessa localização, nesse caso, um Gleason 4+3. E aqui um exemplo de um paciente de 74 anos, fez bracterapia há 6 anos, PSA de 4,74, fez uma ressonância multiparamétrica em outro serviço, há 6 meses, com o laudo normal. Então, o médico esperou mais 6 meses para pedir outro exame. Esse paciente, e aqui é importante esse caso para a gente aprender a lidar com alguns urologistas que falam que quando existe uma suspeita muito grande de câncer de próstata pelo valor do PSA inicial, eles acabam pedindo a biópsia direto, e foi o que foi feito, e o que aconteceu é que tem uma lesão periapical, que a gente consegue ver muito bem aqui quando entram a difusão B1400 e a perfusão, e justamente nessa lesão periapical, que é o index tumor, o principal tumor desse paciente, não foram inseridas agulhas de bracterapia, sementes de bracterapia. Então, levando a um planejamento terapêutico errado por não ter feito uma ressonância multiparamétrica para estadiamento, ou eventualmente até antes da biópsia, e a confusão que existe pela dificuldade de detectar lesões nessa localização, haja visto que tinha um laudo de ressonância 6 meses atrás, com certeza essa lesão já estava aí, mas não foi vista no estudo anterior. Bom, agora vamos falar da biópsia com fusão. Existem vários tipos de biópsia, você pode fazer a fusão cognitiva, você pode fazer a biópsia com software de fusão ou dentro do magneto, chamada in-bore, que é caríssima e ocupa um tempo muito grande, mas, de qualquer maneira, chega de atirar facas vendado, né? Você fazer a biópsia sistemática sextante é como dar uns tiros aleatórios e ver o que acontece. Então, aqui, eventualmente, os 3 tipos de biópsia que podem ser utilizadas. E as limitações da biópsia sistemática, quais são? Ela pode perder câncer clinicamente significativo com frequência, ela acaba detectando doença indolente, então levando a um overtreatment, a um tratamento para pacientes que eventualmente nem teriam esse câncer diagnosticado. Consequentemente, podem levar também a uma estratificação de risco incorreta devido a uma amostragem ruim, que é o que aconteceu naquele caso que eu acabei de mostrar de bracterapia. E nos casos de biópsia negativa, fica sempre aquela dúvida: será que a biópsia pegou a área alterada ou não?
Então, aqui um esqueminha do que pode acontecer. Você pode fazer o diagnóstico de tumores indolentes, essas pequenas áreas verdes aí, e você pode errar, principalmente tumores de localização anterior. Então, falha em diagnosticar o câncer clinicamente significativo. É importante lembrar também que apenas 60% dos tumores de próstata são hipoecóicos no ultrassom. Eventualmente, você poderia utilizar isso como um discernimento, mas só 15 a 57% das lesões hipoecóicas são câncer. Então, também fica difícil. E a biópsia pelo ultrassom, além de não diferenciar o score de Gleason, como é feita sem a ressonância magnética, você não consegue determinar com precisão a localização das lesões. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma área da avaliação de uma próstata com ultrassom apenas, onde está a lesão. A gente, por melhor que seja o seu aparelho de ultrassom, quando você vai fazendo uma varredura apenas pelo modo B, ou eventualmente usando Doppler, fica muito difícil de você avaliar. E agora um exemplo do mesmo paciente com uma lesão de zona de transição anterior, um Gleason 3+4, e aqui a identificação da biópsia, a importância dessas lesões anteriores de você perfurar a próstata antes de efetuar o disparo, para que você consiga obter o seu fragmento da porção anterior da próstata. Se você efetua o disparo de fora da próstata, apenas da zona periférica, a chance da agulha não chegar lá é grande. Aqui um outro exemplo, veja que nessa imagem não existe definição nenhuma, mesmo sendo uma lesão de zona periférica, e agora, quando você faz a fusão, fica mais fácil de você identificar e a posição é exata para você colher um fragmento de uma quantidade maior de tumor. Isso acaba ajudando muito o urologista na hora dele avaliar a qualidade do fragmento, já que uma extensão maior do fragmento vai conter lesão. Aqui um outro exemplo, uma lesão sem pseudocápsula, embora arredondada, na zona de transição anterior, muito difícil de ser identificada no ultrassom, se não fosse a fusão de imagem, e o ajuste sendo feito para que você consiga identificar exatamente a localização, perfurando a zona periférica com agulha antes de efetuar o disparo, e só depois que a agulha está dentro da próstata é que você efetua o disparo, como a gente vai ver nesse caso. Vocês vejam que a agulha até abaula e às vezes fura um pouquinho o assoalho vesical, mas isso não é problema por conta de não causar sangramento importante e a certeza de que você colheu um fragmento da área exata. Esse último tópico, eu deixei algumas dicas para a gente discutir com os médicos. É ideal, é claro que é muito bom se você puder participar presencialmente ou hoje em dia, com o novo normal, por videoconferência de reuniões multidisciplinares, mas mesmo que você não participe, é bom que você entre em contato com os médicos solicitantes, com seus urologistas, com os radioterapeutas e os oncologistas, para que você busque passar algumas informações interessantes. Então, quais são as vantagens? Em primeiro lugar, a gente tem o feedback dos laudos. Entre em contato, faça uma revisão das biópsias que foram feitas. Caso não seja você que faça as biópsias, converse com o médico que está fazendo as biópsias, porque é essencial que a agulha amostre exatamente a área suspeita na próstata. E através desse contato, como eu falei, que pode ser feito através de reuniões ou não, você pode doutrinar os médicos em relação às principais indicações da próstata, em relação a detalhes que muitas vezes eles precisam que você escreva no laudo, como eu falei, grau de extensão, de probabilidade de extensão extracapsular, comprimento da uretra membranosa, densidade do PSA. Dessa maneira, você traz para junto os médicos solicitantes. E também é importante para que eles entendam
o que nós acertamos e o que nós erramos na ressonância multiparamétrica do câncer de próstata? A ressonância, ela tem um alto valor preditivo negativo, que diversos estudos mostram algo como em torno de 91%, mas ela, por exemplo, não vê pequenos tumores com padrão 4 de Gleason, que é um câncer clinicamente significativo, com o padrão cribiforme. Isso tem até uma explicação patológica, porque a morfologia cribiforme é um arranjo de células que elas ficam separadas uma das outras, e isso impede, quando você tem uma área de padrão cribiforme puro, que você tenha restrição na difusão pela distância entre as células. E é importante que eles entendam também que a ressonância magnética tem uma baixa sensibilidade por lesão. O que significa isso? A próstata, na maioria das vezes, tem um index tumor, e os trabalhos mostram que essa lesão principal, ela é responsável pela evolução desse paciente, se ele vai ter recidiva ou não. E você tem, muitas vezes, na maioria das vezes, pequenos focos de graus de Gleason menos agressivos espalhados pela próstata. Então, tem uma alta sensibilidade se você for considerar por paciente. Mas, eventualmente, a prostatectomia radical vai mostrar a análise da patologia de toda a glândula, vai mostrar áreas que, eventualmente, a ressonância não viu. Qual é a solução para que a gente não perca casos de câncer clinicamente significativo? Como eu falei, você acrescentar a densidade do PSA e biopsiar pacientes que tenham PIRADS 1 ou 2 e uma densidade de PSA acima de 0,15, te dá essa margem de segurança. E explicar também para o médico que for fazer a biópsia, para utilizar o conceito de saturação focal, ou seja, ele vai dar uns 2, 3 tiros no alvo e mais uns 2, 3 tiros na periferia da lesão, e além de colher fragmentos do restante da glândula. E aqui, o grande problema da ressonância de próstata que é o valor preditivo positivo. Isso aqui é um estudo feito com 26 centros diferentes, a maioria nos Estados Unidos, mostrando que o valor preditivo positivo varia muito, de 25%, 30% até 70%, considerando ainda apenas as lesões PIRADS 4, hein, sem colocar as 3. Então, isso tudo sendo explicado em reuniões, você consegue ter um grau de confiança muito maior dos médicos solicitantes. E a outra coisa, a definição de câncer clinicamente significativo. Existe até um início de discussão na literatura perguntando da necessidade de, eventualmente, o padrão de Gleason ser considerado câncer ou não. No momento, é considerado câncer, sim, na patologia, ter ausência das células de membrana basal da próstata, mas a gente sabe que, no passado, o Gleason 1 e 2, então, graus de Gleason 4, 5 eram considerados câncer e desapareceram. E o que dá segurança para a gente falar para os solicitantes que a ressonância é ruim para ver Gleason 6? Esse estudo aqui de 14 mil pacientes com prostatectomia radical, foram apenas 22 inicialmente identificados com metas linfonodais, mas depois da revisão dessas lâminas, os 19 lâminas positivas aí que tinham foram feito upgrade, ou seja, não eram Gleason 6, eram Gleason 4, eram Gleason 7 para cima, né? Tinha o grau 4 ali. Então, a gente pode dizer com segurança que o Gleason 6 não é capaz de dar metástases linfonodais. E aqui um outro estudo maior ainda, 24 mil pacientes, 11 mil com prostatectomia radical dando Gleason 6, 48%, mostrando que a morte específica por câncer, nesse longo tempo, foi de 0,2%. Então, comparado com a chance do cara ter um estrago na qualidade de vida, dele ter uma impotência, uma incontinência e todo o custo que isso envolve uma prostatectomia radical, é de se pensar e dá para ficar tranquilo que um paciente com uma ressonância PIRADS 1 ou 2 não precisa fazer uma biópsia e sim continuar seguindo com o seu médico, utilizando uma rede de segurança e fazendo o controle anual de PSA e, eventualmente,
repetindo a ressonância futuramente. Bom, eu fecho com esse slide aqui, que eu espero ter mostrado para vocês a maneira de oferecer algo interessante, algo que muita gente deseja fazer, porque ajuda na medicina de precisão, ajuda no paciente a aderir ao tratamento, a escolher junto com o médico de forma precisa qual a melhor opção de tratamento para ele. Obrigado. Bom, muito obrigado, doutor. Ótima aula. A gente vai abrir agora, então, para as perguntas aí. A gente tem uma pergunta no chat aqui, mas a todo mundo que está assistindo, caso queiram fazer mais perguntas, é só usar essa funcionalidade que a gente tem no centro da tela aqui, Q&A, vocês podem mandar as perguntas de vocês e o doutor vai responder. Doutor, primeiro, eu tenho uma pergunta pessoal, antes de começar com a pergunta de quem está assistindo a gente. Eu vi que o senhor mostrou uma imagem durante a aula que tinha um valor de B calculado, e eu gostaria de saber a sua opinião pessoal a respeito do uso da difusão sintética, como que é a sua experiência com essa técnica, se o senhor vê ela tomando lugar aí no mercado, que ela vai realmente entrar com força, como o senhor vê o uso dessa técnica? Olha, a experiência que eu tenho é muito boa. Todos os casos onde há dúvida, você, com a difusão sintética, consegue uma conspicuidade muito boa. O que significa isso? Ela te ajuda a apagar o background normal da próstata e a demonstrar, através de uma área hipointensa, onde é que está a lesão. Então, isso aumenta muito a confiança na hora de fazer um upgrade de um PIRADS 3 para 4, por exemplo, na zona periférica. E nessas lesões capciosas de zona de transição, onde já existe uma variabilidade muito grande na difusão, você, utilizando um valor B mais alto e aproveitando a vantagem de adquirir um valor B menor, que te dá mais sinal, permite uma resolução, um voxel size menor, e depois, através de uma operação matemática de software, conseguir mostrar. Então, eu uso cotidianamente e só me traz benefícios. Legal, muito bom ouvir isso, doutor. Obrigado. Aí vamos para as perguntas aqui. A primeira que a gente tem, ela veio como anônima. A pergunta é a seguinte: primeiro, ele parabeniza o senhor, parabéns pela aula, doutor Alexandre. E aí ele gostaria de saber a sua opinião a respeito do uso da espectroscopia nos exames da próstata. Olha, eu comecei fazendo próstata em 2002, 2002. Em 2004 veio a espectroscopia. Naquela época, a aquisição durava só a espectroscopia 17 minutos, com bobina endorretal. Era um exame muito trabalhoso de se fazer. E, de acordo com as especificações do PIRADS, ela passa a não haver necessidade de se fazer. E eu acho que, com a evolução da difusão, a gente acabou tendo muito mais atrativos para utilizar a difusão no estudo multiparamétrico junto com o T2 e, eventualmente, como eu expliquei, 50% dos casos o estudo dinâmico ajudando. Então, na minha opinião, a espectroscopia é dispensável por ser uma sequência demorada e não acrescentar o que a difusão e a perfusão já nos trazem. Ok, obrigado mais uma vez, doutor. A gente está com o tempo um pouco curto, mas eu vou tentar passar mais algumas perguntinhas aqui. A segunda pergunta, também ela é anônima, e ele pede a sua opinião nos casos de perfusão, pede a sua opinião sobre a perfusão nos casos de prostatectomia radical. Os trabalhos mostram, aí é uma área que a gente compete com o PET-CT, com o PSMA. Então, vou falar primeiro de um pitfall do PET-CT com o PSMA que eu já vi acontecer. Como o radiofármaco injetado, ele é excretado em alta concentração e cai na bexiga, a principal área de recidiva prostática, que é na anastomose vesicouretral, às vezes fica encoberta pelo radiofármaco em alta concentração. E a difusão mostra bem quando utilizado em pacientes que têm um PSA acima de 0,5 e mais próximo de 1.
o que acaba acontecendo é que o paciente faz a prostatectomia radical, 0 PSA. E aí a recidiva bioquímica, ela começa lá no 0,1, 0,2, e o paciente, pelo desespero, acaba pressionando o urologista a pedir o exame antes. E até, inclusive, com o PSMA, a sensibilidade com o PSA abaixo de meio é baixa. Então, por isso vale a pena, é importante participar dessas reuniões, é um outro motivo, de explicar que o exame, para quando há suspeita de recidiva local, deve ser pedida com o PSA de meio, e aí a principal sequência para avaliar a recidiva local é a perfusão. Legal. Bom, vamos para a última pergunta, então, porque infelizmente o tempo está curto. E a pergunta é a seguinte: como o senhor fala bastante em 1,5 Tesla, surgiu essa questão aqui, quando a gente está falando em 3 Tesla, o ganho nas aquisições de difusão, ele é substancial quando comparado a 1,5? A gente tem muita melhora em 3 Tesla ou não? Como o senhor vê essa comparação aí nessa sequência em específico? Boa pergunta. Eu acho que parte desse distanciamento do 3 Tesla, ele diminuiu. Então, assim, realmente não há dúvida, o 3 Tesla é melhor do que 1,5 na próstata, desde que você use o protocolo adequado. O que eu já vi muito por aí? Exames de 3 Tesla, eventualmente com qualidade pior do que 1,5, porque faziam, por exemplo, uma difusão de 1.000, e o PIRADS sugere no mínimo 1.400. Ou uma angulação errada no T2 axial da próstata. Então, tem muita coisa que precisa ser feita antes disso, para você ter um exame de qualidade, e você fazendo um protocolo bem feito no e-mail e utilizando a difusão sintética, você fica com um exame de qualidade que pode ser feito tranquilamente com detecção de pequenas lesões. Agora, o 3 Tesla ajuda o médico que tem uma experiência menor, porque a qualidade de imagem, o sinal da difusão vai ser maior. Então, a diferença da área de restrição na difusão com o sinal do fundo da próstata no 3 Tesla, então a relação sinal-ruído é melhor, então você tem uma difusão, digamos, mais fácil de ver. Então, realmente, o 3 Tesla traz um ganho, mas hoje eu trabalho com 3 Tesla e 1,5. Aqui eu coloquei exames dos 2 aparelhos nessa aula, e eu não vejo a ressonância de 1,5 perdendo para o 3 Tesla a ponto de você não poder fazer exame. Perfeito, ótimo, doutor. Então, a gente vai encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a todos e agradecer mais uma vez ao doutor Alexandre aí pela excelente aula. E a todos que assistiram essa aula, nosso muito obrigado. E caso vocês queiram passar para algum colega, alguém que queira ver essa aula, não tenha tido a oportunidade de estar conosco aqui hoje, nós disponibilizaremos esse conteúdo online, de maneira digital e em diversas plataformas. Então, ele em breve vai estar disponível na internet. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Alexandre, e a todos. Certo? Obrigado vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.